Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do YouTube. O que pode e o que não pode quando o assunto é jejum intermitente. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Joana Parola, sou especialista em saúde feminina. Se inscreve aqui no canal do YouTube para você ter acesso a todos os vídeos que nós colocamos. E me segue lá no Instagram, Joana Parola, onde você consegue ter um contato mais próximo comigo. Quando você começa a fazer o jejum, quando a pessoa começa a fazer o jejum, a primeira dúvida que surge é o que quebra e o que não quebra o jejum intermitente. Se você não sabe o que é jejum, se você chegou aqui agora, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, entender melhor sobre o jejum intermitente, sobre os benefícios, eu tenho um vídeo onde eu explico exatamente isso. Eu vou deixar na descrição daqui desse vídeo para depois você analisar. Bem, quando a gente fala de jejum intermitente, o mais importante de se entender é que o jejum intermitente, ele é válido quando nós não temos a liberação de insulina. Esse é o objetivo do jejum intermitente. Não fazer a liberação de insulina. Não é um jejum calórico. Você pode consumir substâncias que tenham calorias, mas que não vão mobilizar a via metabólica da glicose. A via metabólica da glicose vai fazer com que haja liberação de insulina. Esse é o propósito do jejum intermitente, certo? Bem, entendido isso, o que pode no jejum intermitente? A gente pode consumir tudo que não mobilize a insulina, que não faça a liberação de insulina. Então, água é muito importante que você consuma. Aliás, esse é o erro principal das pessoas que começam a fazer o jejum e das pessoas que já estão adaptadas ao jejum intermitente. É esquecer de hidratar, é consumir menos água do que deveria. E aqui mora o perigo. Por quê? Porque quando nós não consumimos água, principalmente no início do jejum intermitente, a gente vai colher os efeitos colaterais desse jejum. Quando a gente inicia o jejum, existem efeitos colaterais: dor de cabeça, enjoo, tontura. Tudo isso acontece por quê? Ou porque você não bebeu água suficiente, e são os mesmos sintomas da desidratação, ou porque o seu corpo está em um nível de intoxicação tão grande, tão alto, que quando você começa a aplicar a ferramenta jejum, que é uma das ferramentas mais importantes, mais significativas para destoxificar o nosso corpo, essas toxinas elas começam a circular no nosso organismo antes de serem eliminadas. E aí você começa a ter os efeitos dessas toxinas. Então, a água ela é importante para você se manter hidratada e muito importante também para você conseguir eliminar as toxinas que estão sendo liberadas no seu corpo. A água é fundamental e a água ela é liberada, inclusive a água mineralizada, que eu sempre falo dela aqui. Você pode consumir e deve o shot matinal. O shot matinal ele vem com limão, o limão sozinho, um limão não é o suficiente para quebrar o jejum, o própolis não quebra o jejum, o vinagre de maçã não quebra o jejum, gengibre não vai quebrar o jejum, a cúrcuma não vai quebrar o jejum, isso se a cúrcuma for 100%, você tem que ter atenção a isso, a que tipo de produto que você está consumindo. Quando você compra a cúrcuma em pó, você tem que ter atenção se essa cúrcuma não está misturada com amido, o que é muito comum. E o gengibre em pó também. Tem que ter o olhar com relação a isso, porque se tiver amido, vai quebrar o seu jejum. Mas o shot, originalmente, como eu estou te falando aqui, não quebra o jejum. Você pode consumir chá, qualquer chá que você queira, não vai quebrar o jejum. Pode ser o chá anti-inflamatório, pode ser o chá antioxidante, pode ser o chá para emagrecer, pode ser o chá para dormir, não tem problema, o chá não quebra. E você pode consumir o café. E não é só o café, não. O café você pode consumir, obviamente, sem adoçar com nada, nem adoçante, nem açúcar de nenhum tipo, café puro. E você pode adicionar a esse café o óleo de coco. Ah, Joana, o óleo de coco não quebra o jejum? Não. O óleo de coco não quebra o jejum, porque ele não vai fazer a liberação de insulina, certo? Então, o óleo de coco, ele é muito importante, principalmente para quem está começando a fazer o jejum, principalmente também para quem treina em jejum, porque o óleo de coco, ele ajuda na moderação do apetite para a pessoa que ainda não está adaptada, para a pessoa que ainda não começou a colher os benefícios do jejum intermitente.
porque um dos melhores benefícios que o jejum tem é a moderação do apetite. A pessoa que faz jejum intermitente frequentemente, ela perde a fome, diminui muito, 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 muito a fome. Então, você que está começando, você pode consumir ali 2 colheres de sopa rasa de óleo de coco dentro do seu café, cacau, canela. Eu chamo isso de super coffee, um super coffee caseiro e muito eficiente que você pode fazer. E você pode tomar ele antes do seu treinamento. O óleo de coco ele é poderoso para trazer para a gente energia. A canela é poderosa como termogênica. O cravo é um poderoso antioxidante. Você faz essa misturinha e toma, indo treinar ou não, porque vai ser o que o seu corpo vai usar como fonte de energia para treinar, para trabalhar, para pensar, para viver a vida, certo? Tá, isso é o que você pode consumir. Visto isso, o que você não pode? Eu vou falar os erros mais comuns e as dúvidas mais comuns. Suco verde. O suco verde ele normalmente quebra o jejum, porque o suco verde, normalmente, a gente coloca o quê? Fruta ali dentro. É uma couve, né, o gengibre e uma fruta. Se não entrar fruta, provavelmente ele não vai quebrar o jejum. Se for só o gengibre e a couve, não quebra o jejum, certo? Muito bem. Suplementos. Tem alguns suplementos que quebram o jejum e alguns suplementos que não quebram o jejum. O ômega 3, por exemplo, não quebra o jejum. A vitamina D3 não quebra o jejum. Metilfolato, metilcobalamina, nada disso. Mas a creatina, aminoácido, whey protein, tudo isso, a glutamina, também vão quebrar o jejum. Você vai ter que esperar para consumir isso. Joana, eu tomo medicamento de manhã e eu preciso comer alguma coisa junto com o meu medicamento. Também é uma dúvida muito comum que chega para mim. Toma o seu medicamento um pouco mais tarde, na hora que você tiver que comer. Não tem problema. Se você vai tomar o medicamento 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, isso não vai fazer diferença na absorção do seu medicamento, mas vai fazer diferença com relação ao tempo do seu jejum intermitente, certo? Se você tiver alguma dúvida com relação a o que comer, o que não comer, se quebra, se não quebra, ou o jejum intermitente, coloca para mim aqui nos comentários, que vai ser um prazer vir aqui te ajudar. Até a próxima.